primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pela presença. Eu acabei deixando para divulgar depois, por conta das milhões de coisas que a gente sempre está fazendo, sabe, Caí aqui. Mas assim, fico muito feliz de ver o pessoal com quem eu falei hoje de manhã aqui, né? Tudo bem que eu fiz mal propaganda do bolo, aí falei, vem, come bolo, toma café, ouve a Cleci, conhece o projeto, né? Mas agradeço imensamente pela presença de todos. Também agradeço o aceite de Maria Cleci, que veio lá da Unicentro para nos brindar com as suas palavras a respeito do livro. Cadê o livro? Do livro que ela organizou com a Marilda Lachowski, Museus, Memórias e Arquivos, a Língua na História, né? Esse livro conta com capítulos de vários pesquisadores de diferentes universidades, inclusive da Maria Cleci e meu, no qual eu conto um pouquinho da história do projeto Arquivos de Saberes Linguísticos. Eu vou apresentar aqui brevemente a professora Maria Cleci, para que depois eu possa passar a palavra a ela, né? A professora Maria Cleci Venturini é licenciada em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas da Língua Portuguesa pela Universidade do Passo Fundo. Tem licenciatura em Letras, Língua Espanhola e suas literaturas pela Universidade de Passo Fundo, especialização em Literatura Brasileira também pela Universidade de Passo Fundo, especialização em Linguística Aplicada ao Ensino da Língua Portuguesa, mestrado em Linguística Aplicada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, perdão, e doutorado em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Santa Maria. É professora associada do Departamento de Letras da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, docente do corpo permanente dos programas de pós-graduação em Letras e da Unicentro e da Universidade Federal do Paraná. Exerceu a função de chefe do Departamento de Letras da Unicentro, né? Vice-coordenadora do programa de pós-graduação em Letras da Unicentro e coordenadora do programa de pós-graduação, agora me perdi, foi e né? Foi de 2011 a 2013 e Não, porque eu fui 2 vezes. Você trabalha muito, gente. 2013 a 2017. Isso. Tem um de 2011 a 2013, 2013 a 2017 e 2018 a atual. É muito trabalho. Em 2019, coordenou o APCN de doutorado em Letras na Unicentro. Professora e pesquisadora do programa de pós-graduação em práticas socioculturais, desenvolvimento social, mestrado e doutorado, Universidade de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Atua principalmente nos seguintes temas: análise do discurso, história das ideias linguísticas, espaço urbano, narratividade da cidade e lugares de memória, história e ficção na perspectiva do discurso, museus como lugares de memória e de história. Participa de uma série de associações, né? Eu vou começar a abreviar porque o currículo da mulher é imenso, e ela é coordenadora do programa de pós-graduação em Letras da Unicentro, membro do comitê assessor da Fundação Araucária, membro do Conselho de Ensino de Pesquisa e Extensão, membro do Comitê Científico de Análise do Discurso da Abraim e editora da revista Interfaces da Unicentro. Coordenadora da área de Linguística, Letras e Artes da Fundação Araucária no período de 2020 a 2024 e vice-coordenadora do Grupo de Trabalhos de Análise do Discurso da Ampol. Cleci, seja muito bem-vinda, muito obrigada e passo a palavra para você. Ai, eu fiquei cansada de vê-la dizer. Eu lembro mesmo. Então, é muita coisa, né? Bom, eu fico em pé porque eu já vi que texto e slide não está certo. Já me embanaram tudo. Bom, o livro que a Thaís mostrou, eu vou apresentando ele. Museus, Memoriais e Arquivos da Língua na História. Então eu estou junto com a minha pós-doc, que é a Marilda, da Unicentro, que ela está na Unicentro como pós-doc. E acho que era melhor ficar ali na frente, né? Aí você não está aparecendo na gravação, é melhor você ir para cá. Bom, Tá fora da gravação também. Tem que vir pra cá. Isso.
Ainda não. Aê! Daí eu sou muito grande, não tá com esses slides, né? Eu acho que eu já... Então, essa aí é a capa do livro. E nós colocamos essa epígrafe da Regine Robin, porque eu acho que ela tem tudo a ver com museus, arquivos, memoriais, né? Que é: o passado não é livre, nenhuma sociedade a deixa a mercê da própria sorte. Ele é regido, gerido, preservado, explicado, contado, comemorado ou odiado. Quer seja celebrado ou ocultado, permanece uma questão fundamental do presente. Por esse passado, normalmente distante, mais ou menos imaginário, estamos prontos para lutar, para extirpar o vizinho em nome da experiência anterior dos ancestrais. A Regine Robin trabalha com a questão da memória saturada e ela vai tratar bastante, principalmente dessas questões dos arquivos e da questão mesmo das guerras, do holocausto, dessas memórias, questões de história. Então, não sei porque eu acho que eu voltei. Então, essa epígrafe, ela mostra a relação do passado com o presente. Como vocês viram ali na epígrafe, que diz que o presente sempre tem uma questão do passado, que é o que nós, análise do discurso, trabalhamos com a questão da repetibilidade, com as memórias que retornam, com os discursos do presente que se relacionam com aqueles discursos já ditos, que já circularam antes, e que nos ajudam a significar o presente, né, sempre aberto. Então, nós trabalhamos sempre com uma pesquisa no coletivo, como aqui eu já vi, né, que vocês também. Então, não só na Unicentro, mas também com as pessoas que participam desses eventos, participam dos projetos, como a Vanise, a Thaís agora, que também publicou no livro, a Verli, né, que vocês devem conhecer, a Nádia e tantas outras, que sempre fazem parte dos eventos e também depois estão nos livros. Então, eu vejo que nós nunca trabalhamos sozinhos e sempre estamos, tanto que a gente, se não está em rede com os colegas de outras universidades, nós estamos em rede com os colegas da nossa universidade e com aqueles que trabalham com a gente, com os alunos, com os bolsistas, que fazem parte dos projetos que fazem andar. A pesquisa é uma rede, né? Se não existe, se nós escrevermos, se ninguém cita, se ninguém fala, se ninguém diz, você some. Você fica apagado, fica morto, né? Então, essa questão da rede é muito importante. E a questão também da história. A história, ela faz parte da nossa vida, na análise do discurso, não como dados, como fatos, como documentos analisados por ele mesmo, mas analisados a partir daquilo que ele significa, como que eles retornam, o que eles estão significando, o que nós podemos aprender dele, o que nós vamos trazer em presença, que é a ausência, né? Então a história está sempre aí. Então, diante disso também, eu trago a história desse museus, arquivos, lugares de memória, principalmente a partir do evento, que sempre resulta de projetos, né? Projeto de pesquisa básica aplicada, projeto do Universal, projeto da Universidade Sem Fronteiras, né? Projetos de iniciação científica. Então, o primeiro colóquio foi em 2016, e daí nós tivemos a presença, então, do Luan, que sempre é um parceiro importante, né, daqui, da Vanise, da Verli, da Amanda. E daí, o segundo colóquio em 2018, Museus e Lugares de Memória do Espaço, do Espaço Urbano. 2021, Museus, Arquivos, Lugares de Memória. E 2022 também, que nós tivemos aquele projeto Educação, Memória e História, o Holocausto como uma luz sobre o caos, que era um projeto em parceria com a Secretaria de Educação e com o Museu do Holocausto, justamente para
dar visibilidade e também pensar, né, sobre como que esse museu do Holocausto, ele tem como princípio a educação, para que nunca mais volte a acontecer o que aconteceu com o Holocausto, principalmente com os judeus, mas não só com os judeus, com outras minorias. Inclusive, não é minorias, é vulneráveis, porque são maioria, né? A gente sabe. E eu também queria dizer que o Holocausto não é só aquele fato da Segunda Guerra Mundial, da morte dos judeus e tudo que aconteceu, mas o Holocausto continua acontecendo. Acontecendo com os índios, acontecendo com os negros, aconteceu com a escravidão, acontece tantas vezes quando os sujeitos são vulneráveis, eles são, como é que eu vou dizer, eles são impedidos, né, de ser livres, de falar, de viver até, de ter uma vida digna, né? E o ano passado, então, nesse mesmo projeto, nós tivemos também uma exposição que era Faces de Auschwitz e a Escravidão no Brasil, justamente para pensar que o Holocausto não foi só a Segunda Guerra Mundial, não foi só esse episódio de morte de judeus e muçulmanos e negros e homossexuais, crianças e deficientes físicos, não foi só isso, que a escravidão no Brasil também foi um dos acontecimentos trágicos do século XX. E esse projeto foi importante porque ele trouxe para a universidade a escola. Isso é importante a gente ver quando a universidade fica povoada de crianças, de jovens, que muitas vezes pensam que a universidade é inacessível para eles. E também para eles verem que a aula de história, ela não se dá só na sala de aula, ela se dá na vida, ela acontece também fora da sala de aula. E também porque esses acontecimentos como Holocausto, escravidão, eles são passados muito rapidamente na aula de história. E as crianças, inclusive, disseram, é muito bom a gente chegar e ver, porque os bolsistas aí que faziam parte desse projeto, eles estudaram para poder apresentar a exposição. E como era um período saindo da pandemia, então a gente tinha que levar 30 pessoas cada vez. E teve um dia que nós tivemos 320 inscritos, porque daí as cidades vizinhas vinham trazendo os alunos, daí os bolsistas preparavam documentários, palestras, inclusive o diretor do museu do Holocausto também veio, que ele conta uma história muito bonita, triste, mas impactante, que a gente vê como que as crianças, eu fiquei impressionada já em Santa Maria quando ele contou, e como que as crianças ficaram escutando, e ele contou de uma judia, e daí ele conta como é que ela veio para o Brasil, se casou, ficou viúva, teve os filhos, daí quando ele diz, e o bisneto dela está na minha casa, e as crianças ficam assim, admiradas, daí a gente vê como que eles estavam prestando atenção, como eles estavam ouvindo, como que as crianças gostam de ouvir quando conta, como isso sensibiliza, né? E em 2023, então, ainda estamos organizando então, esse 5º colóquio, Museus, Arquivos, Discursividades e História em Diferentes Materialidades, que também não vai centrar somente no Holocausto, justamente para oportunizar que esses outros museus, que esses outros holocaustos possam ter visibilidade. E daí os livros que resultaram desses eventos, que tem os textos das pessoas que participam do evento, dos bolsistas que também estão, né, no projeto, que foram em 2017, Museus, Arquivos de Produção do Conhecimento e Discurso, 2021, Museus, Arquivos e Discursos, Funcionamentos e Efeitos da Língua, da Memória e da História, que foi comigo e a Gesualda, que ela também agregou um evento da UFPR junto com esse.
E 2022, Museus, Arquivos, Patrimônio e Espaço Urbano em Discurso, que tem a Maria Cláudia, que foi minha mestranda, depois ela fez doutorado na Unicamp, agora eu não vou me lembrar o nome, né? Não é a Mônica, aquela que trabalha junto com o Eduardo Guimarães, com a semântica do roteiro, Sheila. A Sheila, que a Sheila foi professora na Unicentro. E o Leandro Tafuri, que foi meu mestrando e é meu doutorando na UFPR. E esse 2023, que é esse livro que está a Thaís, eu vou apresentar esse livro, que tem a Thaís, tem, nossa, eu já apresento quantas pessoas são, que saiu agora há poucos dias. Então aqui são as capas dos livros, né? Aquele lá é bem gordão, bem gordão, porque daí tem os participantes do projeto, né? Eles publicaram também, poucas pessoas de fora e mais eles para oportunizar, né, que eles trabalharam, que eles estiveram juntos também. E esse livro que eu estou apresentando aqui, ele se divide em duas partes. Uma, que é Museu Memoriais, Arquivos e Arquivo na Língua, que tem 6 capítulos, e a parte 2, Língua, Arquivo e Produção do Conhecimento, que tem outros artigos, 8 artigos. Então, ele está composto de 14 artigos. E as universidades que estão presentes nesse livro são a UFSM, a Universidade Federal Fluminense, a Unifran, a Universidade Federal do Paraná, a Universidade de Cádiz, da Espanha, a UAB-URB, da Unicamp, a Unisul, a USP, Ribeirão Preto, a UFAL, a UERJ, né, e a Unicentro. Então, são várias universidades. E esse é o sumário, né? Tem lá o da Thaís, depois eu vou destacar ele. Penúltimo ali, para um arquivo saberes. Para um arquivo do arquivo. Para um arquivo do Arquivos de Saberes Linguísticos, Notícias do Projeto em Andamento. É muito interessante, né, dar visibilidade para um projeto que esse livro certamente vai ser lido por algumas pessoas, né? Porque ele tem pessoas importantes que produziram. É como falavam no evento lá dos editores. Se tem alguém importante, o livro vai. E daí ele indo, alguém viajando também, né? Está lá passando, não tem nada para fazer, vou ler esse. E então, isso aí. Então, as pessoas que estão no livro: a Verli, a Catiele Antunes, que é minha doutoranda, eu, Marilda Lachowski, que é a pós-doc, Maria Cláudia, que eu já falei, Valéria Bergamini, que é orientanda da Silmara, e a Silmara, Aline Fernandes de Azevedo, Leandro Tafuri, Juan Manuel Lopes Munhoz, José Horta Nunes, Nádia Neckel, Débora Masmo, Renata Adriana de Souza e a Juliana Silveira. Daí aqui eu coloquei algumas coisas sobre o museu, né? Falando que o museu, os arquivos e os memoriais, eles são abertos, porque assim como a história, eles não significam de modo fechado, eles sempre estão abertos para interpretações. Mesmo que eles se inscrevam em um domínio do conhecimento, ele sempre vai ter um saber fincado em informações, em documentos e em acontecimentos que podem ser comprovados. Mesmo assim, eles se pautam na interpretação e não têm um sentido fechado. Até porque o sujeito que vai no museu, no memorial, que constrói um arquivo ou que vai acessar um arquivo, ele vai, a partir de um objetivo que ele tem, a partir de uma posição sujeito, e a partir dessa posição e também das filiações dele, é que ele vai interpretar. Mesmo porque aquilo que é saturado, buscando o todo não existe, né?
narratividade também é importante, como eu falei antes sobre o diretor do museu, que é o Carlos Reis, quando ele conta a história da avó dele, que quando ela veio e tal, quando ela ficou no Brasil, e também a exposição, entre aspas, que vai ter de novo lá no centro no mês de setembro, que é como que os judeus, o museu se pauta em contar essa história. Tem lá, o museu quer contar essa história. É uma narratividade. Então eles buscam esses sobreviventes do Holocausto que já estão bem velhinhos. E eles tentam manter essa história, poder publicar, dar visibilidade, justamente para que não seja esquecido esse acontecimento. Porque o objetivo dos alemães era apagar da história, como se nunca tivesse acontecido. Como acontece ainda hoje, né? Como a ditadura, que muitos dizem que não aconteceu, dão outro nome. Quanto tempo eu tenho? Não perguntei. Mas eu não vou demorar muito. Aí que a gente começa a falar e vai falando. E então, justamente eu acho os que morrem e os que sucumbem, do Primo Levi, e depois se isto é um homem, ele diz, né? Ele diz que os alemães diziam: ninguém vai acreditar em vocês. Nós vamos vencer essa história e nós vamos contar essa história. E a história realmente é contada pelos vencedores e não pelos vencidos. E também diziam: nós vamos apagar todos os vestígios desse acontecimento. Só que sempre há a resistência. E quando há um grupo, em nome do grupo, que resiste, a história não se apaga. E no gueto de Varsóvia, eles enterraram documentos, enterraram esses vestígios e também colocavam dentro de litros, documentos e colocavam no mar que as pessoas iam achar. Eles também achavam que, dando esse tratamento animalesco assim para os judeus, que eles não seriam capazes de pensar, não seriam capazes de contar uma história, porque os animais não têm, né, essa memória. Eles achavam que seria assim, só que realmente não foi, né? Então, agora está aos 80 anos do levante lá dentro de Varsóvia. E então, nessas reflexões e também dos nossos pares, o coletivo comum e desse coletivo que comunga dos mesmos pressupostos teóricos metodológicos, o pensar sobre museus, memoriais e arquivo demanda mais do que se debruçar sobre a teoria. É preciso aliar a teoria à prática, o que significa debruçar-se sobre as práticas, tendo em conta que a contradição se dá a partir de dois mundos em um só, posto que, como disse Marx, o novo nasce no velho. Esse enunciado foi formulado por Lenin, dizendo como um se divide em dois. Então, os memoriais nessa direção se constituem por arquivos que, em sua estrutura e constituição, perseguem objetivos pré-determinados e dependentes da gestão do espaço. Então, isso também é importante ver, que os museus não são um amontoado de coisas velhas. Eles têm um planejamento, eles têm uma organização, como a Thaís diz, né, do Arquivo dos Saberes Linguísticos, tem uma organização. Ele não é para ter um sentido fechado, mas ele tem uma organização, tem objetivos, tem um planejamento, e é dentro disso que ele vai construir a sua narratividade, que ele vai, então, desenvolver, construir as exposições, o que está exposto, o que não está, né? Não é assim, eu trago lá uma coisa no museu, isso aqui vai para o museu. Não é isso, né? Então tem uma gestão do espaço. Então, os arquivos, se pode dizer então, que os arquivos que fazem do museu um museu não são aleatórios e nem se constituem sem um planejamento. Apesar de haver uma intenção, mas essa intenção sempre falha. Por que falha? Porque cada sujeito vai ao museu e vai numa exposição a partir e vai se colocar lá de uma posição sujeito.
que ele vai buscar lá também tem um objetivo, né? Então, ele vai interpretar a partir do seu lugar e não do lugar do outro, né? Como diz o clichê, né? Ninguém pode interpretar do lugar do outro. Então, o Museu do Holocausto de Curitiba, por exemplo, de acordo com Reis, se dedica ao exercício de educar por meio de testemunhos de sobreviventes, disposições que mostram os judeus e seus feitos e efeitos, seus dizeres, pautados no desejo de lembrar sempre e não deixar que o Holocausto seja esquecido. Então, o nosso objetivo com esses projetos, com esses eventos, com a organização dos livros, é fazer circular essas discussões que são empreendidas e mantêm o grupo coeso e atuante dentro de um projeto que se expande e busca inovar, busca repensar. Você sabe? Eu passei 2. Bom, então o livro tem 14 capítulos, né, e que não encerram as discussões, mas colocam luz sobre questões teóricas e analíticas, abrindo para outras possibilidades de pesquisas, pensando coletivamente. Porque se vocês olharem o livro, vocês vão ver, tem o Museu do Isolamento, tem outros museus que estão ali, tem o Arquivo dos Saberes Linguísticos, né? Tem questões jurídicas sobre mulheres, então outras temáticas que convergem, não é tudo separado, né? Então o conhecimento que envolve as ciências humanas e sociais não apresenta soluções para problemas, mas ela abre fissuras, instaura equívocos e propõe novas práticas, que é como eu vou colocar lá na outra apresentação do Bachelard, né? Que se o saber for homogêneo e unânime, ele não tem razão, né, de buscar. Se a gente pesquisa, é porque tem uma questão que, né? Então, nesse processo, abre caminhos para a pesquisa, para a produção do conhecimento e para ações extensionistas, envolvendo a comunidade acadêmica e escolar, com vistas a acender a centelha da descoberta. Então, como processo, o livro que apresentamos abarca textos de museus e saberes que circulam por arquivos como lugares de memória do que funciona como prática. Projetos abrem caminhos, então, para a pesquisa, para a produção do conhecimento e para ações que eu já disse, né, extensionistas, e envolvem a comunidade acadêmica, que isso aqui eu acho que eu repeti lá. Daí, conforme destaca a Elisena Araújo da Costa, a articulação que faz um projeto que articula o ensino, a pesquisa e a extensão, é um compromisso teórico, ético e político e dá a dimensão da universidade na comunidade, que derruba cercas, que derruba muros e que trabalha para evitar, então, as divisões. Acho que eu dormi ali, ficou tudo mal organizado. Tem horas que a gente dorme em pé, né? Ah, meu Deus. Saberes linguísticos, saber língua. O texto de Thaís dá visibilidade para os saberes que não se constituem em compartimentos gavetas. Traz a literatura, reflexões sobre o fazer científico, que se faz por gestos seguindo uma organização e não se fechando nela. Isso eu acho muito importante, tanto na Thaís quanto na Vanise. Essa questão de trazer também a literatura. A literatura, ela não é deleite. A literatura, ela traz questões que talvez nem a história não traga, porque a literatura não tem compromisso de responder por o que ela diz. Ela pode dizer o que ela quiser, porque ela não vai depois ter que dizer é verdade, é mentira, não é? Né? Como o Machado de Assis lá com Brás Cubas. Ele diz o que ele quer porque ele é o morto. E quem vai punir o morto? Claro que o Machado de Assis não é o morto, mas o personagem é. Ele assume aquele lugar. E daquele lugar ele pode falar o que ele quiser. Ele tem licença para isso. Essa é a ilusão, né? Essa é a ilusão dele. A ilusão dele, mas só que como nós não temos ditadura agora, por enquanto ninguém pode fazer nada. Mas no período da ditadura, por mais que as pessoas se esforçassem para fugir, né, da censura, acabavam chegando. Mas muitas vezes não chegavam. E, né, a maior produtividade na literatura foi justamente no período da ditadura, que eles tiveram que ter criatividade para poder burlar, né, a censura. E daí a gente vê muita produção, né, de músicas e filmes e tal.
Então, esse texto comemora um projeto que se sustenta e constitui efeitos e divide com nossos pares o saber em movimento, que mostra pesquisa, ensino e extensão como fazeres que se reclamam, como você também falou. Mas eu sou campeã de comer palavras, eu sou comedeira de palavras. E daí esse aqui é a minha Marilda, que trabalha comigo, e esse é a capa do livro. Era isso. Gente, eu vou apresentar brevemente o projeto. Eu agradeço imensamente a Maria Cresci. Eu acho que a gente deixa para perguntas no final. Pode ser? Posso usar o teu passador. Aí eu apresento rapidinho o projeto, a gente abre para perguntas. Pode ser, Cresci? Pode. E agora eu vou tirar alguma coisa aqui. O seu é esse aqui? Pode tirar. Já era para ter colocado aqui, mas hoje até a luz faltou nessa web, gente. Desculpem. Aproveitar para agradecer os professores que estão presentes, Marcelo Caetano, a Eveline, que chegaram aqui, mas chegaram, né, para prestigiar a gente. Agradeço imensamente também. Mas aí me quebrou, tá vendo? A formatação dele não deu certo. Não, mas é porque eu faço os efeitos. Os efeitos fazem parte da minha didática. Às vezes é só esse, será? Eu fico arrasada quando acontece isso. Porque eu faço com tanto carinho nos slides. Você diminui a letra ali já. Será? Será que você diminui a fonte? Vai ficar dando aqui, mas... Vai botar Bom, gente, vou dar continuidade, então, a esse evento comemorativo, né, essa festa. Café mais livro, mais bolo. Fala, esses dias o bolo tá tão lindo, gente. Eu tenho falado isso já umas 50 vezes seguidas, porque é o sonho de mocinha desse bolo em formato de livros, né? Mas enfim. Bom, então, essa minha fala ela vai se basear em duas publicações. Essa publicação, a que a Maria Cresci fez referência, né, para um arquivo do Arquivo de Saberes Linguísticos, notícias de um projeto em andamento, e um outro texto que está no prelo, né, que foi escrito juntamente com bolsistas do projeto, Taíri, Luiz e a Dani, que não pôde vir hoje, e se chama Arquivos em Rede, a montagem do arquivo Said Ali, que vocês vão ver é o primeiro arquivo do Arquivo de Saberes Linguísticos. Então, assim, um breve histórico, a Cresci falou da questão da literatura, é porque no texto, para explicar como a gente trabalha com o conceito de arquivo, eu vou lá no Saramago, com todos os nomes, e vou trabalhar como é que o Saramago vai pensar o arquivo ali para poder deslocar e trazer o arquivo para mais discurso. Como eu quero ser rápida aqui, eu vou pular essa parte, mas o livro também é e-book, depois eu compartilho com vocês, vocês façam o download e vão ler lá a parte que... Vou deixar a parte um pouco bonitinha, eu gostei de escrever. Então, assim, o breve histórico. Esse projeto, ele começa no meu pós-doutorado. Durante a pandemia, eu resolvi fazer pós-doutorado para aproveitar enquanto a UERJ não me chamava, inclusive, eu estava como substituta. E eu fiz não um, mas dois, na Unicamp e na UF, concomitantemente, um sobre a supervisão da Cláudia Pfeiffer na Unicamp e outro sobre a supervisão da Marisa Medeiros na UF. Esse projeto de pesquisa voltava-se sobre as ideias linguísticas filiadas ao nome de autor Manuel Said Ali Ida, que é um autor do século XIX, início do XX, né? E que sempre chamou muita atenção
porque ele tinha uns comentários que destoavam do pensamento linguístico gramatical da época. Por exemplo, ele é o cara que vai dizer que não existe voz passiva sintética, né? Então, assim, uma pessoa falar isso em 1908, você já imagina algo diferenciado, né? Ele é considerado o primeiro a ler e a citar o Ferdinand de Saussure no Brasil. Ele tem uma publicação de 1919. O curso de Linguística Geral é de 1916, 13 o Saussure morre, 16 é o livro, em 19 ele cita o curso. Então é uma pessoa, né, que chama atenção e que não é, sobre a qual não é falada, né? Não se fala nos cursos de letras normalmente, quando se fala é muito rapidamente. Então eu comecei a pesquisar, saí dali e comecei a fazer uma biblioteca em casa com as primeiras edições das obras dele. A Vanise Medeiros, que foi minha orientadora na graduação, no mestrado, no doutorado e depois supervisora no pós-doc, ela tem um grupo chamado Grupo Arquivos de Língua e ela reúne nesse grupo vários arquivos coordenados por professores e pesquisadores de diferentes instituições brasileiras e estrangeiras também. E me convidou para fazer parte desse grupo quando eu estava no pós-doc. Só que aí, a princípio, seria o arquivo Sair dali. E ela falou, claro, você não vai se contentar só com Sair dali, né? Já me conhecendo, uma vida, eu conheci Vanise aqui na UERJ, eu estava no 5º período. Já me conhecendo nessa vida, e ela falou, faz um arquivo mais amplo que você possa criando outros arquivos dentro desse arquivo. E aí, então, surgiu o nome Arquivos de Saberes Linguísticos, que teve assim, o seu nascimento oficial no evento do GAL online, contra da pandemia, em março de 2021. No segundo semestre de 2021 eu assumi como professora adjuntar, né, de língua portuguesa da UERJ, e aí então o Arquivo de Saberes Linguísticos, SaberLin, passou a ser interinstitucional, UERJ-UF, né? Em 2022 a gente teve o primeiro ano de desenvolvimento das atividades do projeto aqui na UERJ, e em 2023 a gente continua trabalhando muito, meus bolsistas sabem bem disso. A gente trabalha bastante. Então aqui são alguns projetos, né, que estão relacionados hoje em dia ao Arquivo de Saberes Linguísticos. O meu projeto de Placiência, né, e o meu projeto de pesquisa individual, que recebe apoio da FAPERJ, todos têm alguma coisa a ver com Arquivos de Saberes Linguísticos. Uns são especificamente o arquivo Sair dali, outros têm uma abordagem mais generalista, né? E também temos, relacionados a esse Arquivo de Saberes Linguísticos, né, a Bolsa de Estágio Interno Complementar, que é da TAIC atualmente, a Bolsa de PIBIC UERJ, que é do Luiz, a Bolsa de PIBIC FAPERJ, que é da Bruna, e faltou a Bolsa de Extensão, não, tá ali, o projeto de extensão, que é da Dani, da Dani e da Júlia também, que a gente conseguiu uma segunda bolsa. A Júlia estava como voluntária faz um ano e ganhou uma bolsa agora, recentemente. Então essa aqui é a equipe, né, que faz esse projeto funcionar. Sem essa equipe, gente, eu brigo muito com eles, tá? Eu puxo muito orelha. Não é fácil ser meu bolsista, né, Luiz? Não é fácil ser meu bolsista. Eu puxo muito orelha, eu brigo muito, mas é porque eu quero sempre que eles sejam os melhores, né? A gente trabalha muito para que a gente faça isso funcionar de verdade. Então, sem eles, esse projeto não aconteceria. Pelo menos não da forma como ele acontece, porque eles participam de tudo. Eles vão à biblioteca, eles vão a museus, eles vão fazer visita técnica para aprender a higienizar o livro, a conservar o livro, para aprender, para pesquisar o que tem sobre cada autor nas bibliotecas e montar os catálogos, né? Então, assim, é um trabalho duro. E ainda fazem pesquisa, e ainda conseguem fazer pesquisa. Então, Bruna Alves Goulart, Daniele Barros de Souza, que não está presente, Júlia Nascimento de Mello, Luiz Fernando da Silva Fernandes, Nicole Cavalcante Duque Gredilha Coelho, que também não está presente, o Rafael estava aqui, mas precisou ir embora, Rafael Freixo Pessoa, o Thailson Pereira da Silva, que é nosso voluntário, e ele trabalha também com o projeto da professora Cláudia Moura, depois eu vou falar um pouquinho, e a Thaíne Mendes dos Santos, que é a nossa bolsista também, está ali, sentadinha. Bom, nossos objetivos, então, são vários, né? São muitos, inclusive. A gente começou querendo adquirir obras, organizar, catalogar, digitalizar, disponibilizar online gratuitamente, né? Fazer circular o conhecimento e pesquisar. A gente queria só fazer tudo isso. Só que conforme a gente foi desenvolvendo a pesquisa, outros objetivos foram se agregando, né, a esses.
Antes de falar desses outros objetivos, eu acho importante entender o que é saber linguístico. Saber linguístico ou ideia linguística é um conceito da história das ideias linguísticas de um filósofo chamado Sylvain Roux, e ele vai definir ideias linguísticas como os saberes produzidos sobre a linguagem e representados, construídos e manipulados enquanto tais por meio de uma metalinguagem. Ainda de acordo com o autor, essas representações de fenômenos linguísticos são externalizadas em objetos empíricos, como as gramáticas, os dicionários, os livros didáticos, entre outros. São, pois, esses objetos a que o historiador das ideias linguísticas tem acesso para construir a sua representação da história, ou de uma certa história. O Roux já fala, é sempre uma história que a gente constrói a partir desses objetos, né? Uma história do conhecimento linguístico gramatical. Daí se considerar nesse lugar que algumas representações podem ser melhores do que outras e que todas são necessariamente parciais. Quanto ao adjetivo linguístico articulado ao substantivo ideias, o Roux esclarece que é empregado em sentido lato, como concernente à linguagem, não se limitando, portanto, àqueles que, numa dada conjuntura, são considerados como científicos. Também no âmbito da ciência, a gente tem disputas, tensões, né? Em um determinado momento, algo é considerado como a ciência, como científico. Em outro momento, aquilo é visto como algo superado, não mais científico. Então, a gente não se interessa simplesmente por aquilo que é posto como científico, mas aquilo que também não é posto como científico. E por que ele entra para a história como não científico ou como científico, né? É aquilo que a Cleci vinha falando sobre a história, né? De como aquilo entra para a história, como aquilo significa na história. Bom, como eu trabalho com a história das ideias linguísticas, né? Nessa relação de encontro com a análise do discurso, e como o objeto do analista de discurso é o discurso, ideias linguísticas, para mim, né, que falo desse lugar, são tomadas como discursos sobre a língua, discursos sobre a linguagem, discursos sobre a metalinguagem. Então, acho que o pessoal que está aqui de português 2 já deve ter percebido isso. Dificilmente eu falo assim, é isso. Eu sempre vou problematizar, inclusive, a conceituação, a nomeação, porque eu vejo conceitos como construções históricas, né? Enquanto construções históricas não são a verdade sobre a língua, nunca serão, né? Porque a verdade também é uma construção. Então, o objetivo que acabou se desenvolvendo, né, a partir daquilo que a gente coloca inicialmente, é essa proposta de criação, né, de arquivos em rede. Na verdade, a gente parte do pressuposto que os arquivos já são em rede, mas que eles não conversam entre si. Como? Então, decorrente dos nossos objetivos norteadores, impôs-se a necessidade de construir arquivos de saberes linguísticos escritos em redes. Essa proposta se baseia na observação de que muitas vezes documentos sobre uma mesma temática ou filiados a um mesmo nome de autor encontram-se dispersos em diferentes arquivos institucionais e pessoais. Dessa maneira, embora os arquivos se organizem em rede, isto é, encontrem-se enredados pelos documentos que os constituem, essa organização é muitas vezes apagada pela dispersão das obras em arquivos incomunicáveis. Primeiro, eu não, mesmo tentando conseguir as primeiras obras do Said Ali, essa minha ilusão de tudo poder conseguir e ter, né? Essa ilusão de completude, que bem fala a análise de discurso, muitos já não estão mais em circulação, né? A gente não tem mais acesso. Então a gente começa a ir aos arquivos das bibliotecas e começa a perceber que o arquivo, a biblioteca também não tem todas as obras. E a gente acha alguma coisa aqui, acha outra coisa ali. Então o que a gente observa? Que esses documentos, esses objetos empíricos, eles estão dispersos em diferentes arquivos. Isso forma uma rede. É uma rede que não se comunica. Então começa a ser nosso objetivo também colocar os arquivos para conversar, para se comunicar, né? Então, nesse sentido, a formulação arquivos em rede joga no equívoco. Os arquivos em sua expressão encontram-se em rede. E o saber limpo tem por propósito fazê-los conversar, se comunicar por meio na rede, lançando luz sobre a dispersão e a falta que os constituem, tensionando-os. Para isso, os pesquisadores envolvidos têm realizado um minucioso trabalho de curadoria, pesquisa e descoberta, visitando presencial ou virtualmente arquivos, bibliotecas e sebos, com vistas a construir catálogos de produção científica, as correspondências, fotos, que serão disponibilizados para consulta no site que acaba de entrar no ar, né? Então aqui eu trago algumas imagens, fotos de visitas técnicas que nós realizamos ao longo de 2022
Nós fomos à Fundação Casa de Rui Barbosa, acho que foi esse ano, a Fundação Casa de Rui Barbosa, né? Nós fomos à Biblioteca Nacional, ao Real Gabinete Português, ao Arquivo Nacional. Nós fomos também ao Federal de Santa Maria, eu e o Luiz, mais especificamente. Lá nós entramos em contato com o Centro de Documentação e Memória. E cada lugar desse que a gente vai aos diferentes setores. A gente vai aos setores onde estão as obras, para poder verificar o que tem lá, que possa vir a nos interessar. A gente vai ao setor de higienização, para saber como é que eles fazem a higienização das obras. A gente vai ao setor de conservação, para saber como é que eles conservam aquelas obras. Então é sempre muito aprendizado envolvendo diferentes áreas, né? Esses são os arquivos em construção no momento, né? O arquivo Said Ali, como eu falei, é o primeiro arquivo, então por isso ele está num estágio mais avançado. Depois do arquivo Said Ali, a gente começou a montar o arquivo Antenor Nascente, que, embora seja apagado historicamente, é um dos primeiros, não o primeiro, mas um dos primeiros filólogos e gramáticos negros do Brasil. O arquivo Clóvis Monteiro, que foi o primeiro titular de língua portuguesa da UERJ, e o arquivo de livros didáticos, esse em parceria com o projeto da professora Cláudia Moura, que se intitula, me ajudem se eu me equivocar, História e Memória do Livro Didático. Memória e Reflexão do Livro Didático no Brasil, não é isso? Livro Didático, Memória e Reflexão. Isso, foi quase, na trave. E aí o Thailson é bolsista, a Bruna foi voluntária, é voluntária, né? E aí a gente começa essa interlocução a partir da pesquisa que eles vão desenvolvendo para também propor um arquivo de livros didáticos. Então, o nosso compromisso ético, teórico, ético, político, né, a Cleci acabou adiantando, mas eu trouxe aqui para vocês. Primeiro, intervir sem pretensão à completude ou à transparência sobre a gestão das coisas, saber do conhecimento linguístico gramatical no Brasil. A história, né, uma certa versão da história, se institui como hegemônica por meio da repetição. Né? Ela acaba sendo repetida, e geralmente é a história do vencedor. Né? Ela é repetida a ponto de se naturalizar. Em termos de conhecimento linguístico, eu poderia dizer o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, né? O que é um complemento nominal, o que é uma antítese nominal, que foi a aula hoje de manhã, eu estava com o pessoal de língua portuguesa 2. Isso se torna evidência, se torna um conhecimento naturalizado, né, sobre a língua. Mas nem sempre foi assim. Daí o trabalho que vocês vão fazer para mim. Já estão entendendo, né? Nem sempre foi assim. Por isso vocês vão pesquisar gramáticas, para saber o que se diz sobre a língua em diferentes momentos da nossa história. Democratizar o acesso e promover a circulação de conhecimentos e histórias outras sobre a língua no Brasil e sobre os sujeitos dessas línguas, viabilizando o desenvolvimento de novos estudos. Para a análise do discurso, língua, sujeito e história são indissociáveis. Então, quando eu me proponho a refletir sobre conhecimento sobre língua, inevitavelmente eu também estou me propondo a refletir sobre os sujeitos dessas línguas. Né? Contribuir para a formação de novos pesquisadores e de professores pesquisadores, porque a princípio todos aqui irão dar aula, né? Incentivar, a partir dos arquivos constituídos, o desenvolvimento de pesquisas à luz da perspectiva discursiva da história das ideias linguísticas. Mas não só, eu estou puxando aqui, né, para o meu lado, mas, obviamente, esses arquivos vão ficar disponibilizados online. Então, qualquer pesquisador vai ter acesso a ele, sendo da UERJ, não sendo da UERJ, sendo do Brasil ou não sendo do Brasil, e poderá desenvolver pesquisas a partir de diferentes perspectivas teóricas. Mas essas pesquisas que nós desenvolvemos a partir da perspectiva da história das ideias linguísticas, né, na sua relação com a análise de discurso, elas são tomadas desde então não como a verdade sobre o conhecimento linguístico gramatical, mas como leituras possíveis que, produzidas em condições de produção específicas, propõem-se a desestabilizar sentidos hegemônicos. É justamente trazer outras histórias para a brincadeira, possibilitar que outros sentidos sobre língua, outros conhecimentos linguísticos circulem em lugares que normalmente eles não circulam. Bom, eu não trouxe as minhas publicações, eu achei melhor trazer a produção acadêmica dos meninos, né, para mostrar como eles têm trabalhado bastante, eu exploro bem mesmo. Então, a maioria das publicações estão no Prelo, né? Então tem o artigo que eu comentei inicialmente, Arquivos em Rede, a montagem do arquivo Said Ali, que é meu, da Dani, do Luiz, da Taíri, vai sair na revista Acervo. Língua e Linguajar, do Leandro Nascente, que vai sair no livro do Felim, é da Júlia e meu. Língua, Literatura e Sujeito em Dizeres de Said Ali, de autoria de Bruna Alves, Daniele, Taíri e eu. Língua e Identidade Nacional em Dizeres de Said Ali.
Daniele, Bruna, eu, sentido de língua da Nascente, da Júlia, sozinha, e contribuição de Sair Jalim. Ah, não tem eu no 4, né? É só delas. E contribuições de Sair Jalim para a produção e circulação de saberes sobre línguas indígenas no Brasil, do Luiz Fernando. Esses textos todos vão ser publicados em breve. A gente está escrevendo mais uns 3, né? A gente está escrevendo mais uns 3. É muito trabalho, gente, estou falando. E aí são os eventos que eles participaram em 2022. Eventos na UERJ, a UERJ Sem Muros, o FELIM, Fórum de Estudos Linguísticos, o Seminário de Alunos da Pós-Graduação, mesmo sendo da graduação, e já apresentaram o trabalho lá. Arquivos de Língua, Jovens Pesquisadores, que foi na Federal de Juiz de Fora. É o 6º Seminário de Discurso, Cultura e Mídia, que foi online. O 15º Círculo de Estudos Linguísticos do Sul, CEL-Sul, nós estivemos lá com a Maria Cleci, inclusive. Primeiro Seminário do Palinde, na Federal de Santa Maria. E o 2º Seminário do DELID, na UERJ de São Gonçalo. E a gente não começou a participar de evento ainda esse ano, mas a partir do dia 19 já temos evento e eles vão apresentar as pesquisas deles. Então, já fazendo um mexão, de 19 a 23, aqui na UERJ, vai ter o 2º encontro de jovens pesquisadores do GAL, que é o grupo, aquele grupo da Palinde sobre o qual eu falei no início. E aí, então, esse evento é voltado para os pesquisadores em formação, para que eles possam justamente apresentar as pesquisas em andamento. A gente organizou uma série de eventos, só para vocês terem uma ideia, né, começou em 2021, o primeiro seminário do Arquivo de Saberes Linguísticos, homenagem ao Manuel Said Ali Ida. Esse evento foi realizado remotamente por causa da pandemia e está online no canal do projeto no YouTube, vocês conseguem assistir. O mini curso de extensão híbrido de caráter interinstitucional, o livro didático de língua portuguesa passado e presente, que foi ministrado pelo professor Hernani Terra, também está online lá no canal do YouTube. Foi uma parte presencial e uma parte online, mas está tudo online. A gente organizou no ano passado 9 rodadas no ciclo de conversas com pesquisadores em ADHL e a gente recebeu diversos pesquisadores de diferentes universidades brasileiras. A gente realizou a conferência de encerramento das atividades do projeto Arquivo de Saberes Linguísticos no ano de 2022 com a professora Betânia Mariani e ela tematizou a questão da colonização linguística. Esse ano já a gente trouxe o professor Ricardo Cavalieri, que é o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras, para fazer uma conferência de lançamento do livro História da Gramática no Brasil, né? E aí a gente está lá, tem esses eventos hoje, já entra como evento que a gente está organizando, de 19 a 22 tem o encontro dos jovens pesquisadores e há uma previsão, né, de eventos que estão por vir. O 2º Arquivo de Língua Jovens Pesquisadores, nas Brestas das Teorias, de 19 a 23 de junho, e de 11 a 14 de dezembro, o 2º Seminário do Arquivo de Saberes Linguísticos, agora homenagem à Antena Nascente. Esse evento está ainda em suspenso, porque a gente está tentando conseguir verba para trazer pesquisadores de fora do Rio de Janeiro. A gente recebeu já uma parte da FAPERJ, mas a gente está tentando conseguir com CAPES o restante. Então, CAPES, quero esse galho, para a gente poder fazer um evento bem bacana. Vai para o YouTube, então a CAPES já fica pressionada. Esse aqui é o nosso site, e aí agora sim, eu vou tentar abrir, se eu não conseguir, eu printei o catálogo para vocês verem. Esse aqui é o nosso site, ele foi também desenvolvido, né, com verba FAPERJ, com a verba que eu consegui no projeto PQ1. Vai? Será que vai? Acho que não vai. Acho que vai. Aí a gente pagou, né, com um profissional fazer o site e hoje em dia ele está... E hoje em dia ele está hospedado no servidor da UERJ. Então é saberlim, .institutodeletras.uerj.br. Acho que já está aberto, entra no Google, no Chrome. Isso. Então esse aqui é o site, e aí você entrando lá no... Vai no Saberlim, por favor, para te mostrar para o pessoal, bota no Quem Somos. Pode avançar, porque a gente está com um problema de segurança que o servidor da UERJ ainda não resolveu. Pode colocar lá embaixo. Isso. Mas já tá, a gente já solicitou, por isso que eu falei, entrou lá, mas ele ainda está né? Então aqui a gente tem uma série de perguntas, né, para apresentar o projeto. Então, o que são saberes linguísticos, que objetos empíricos constituem nossos arquivos, o que são arquivos em rede, o que diferencia o saberlim dos demais arquivos e bibliotecas digitais, como o pesquisador poderá utilizar este site, né, o nosso compromisso teórico, ético, político e as referências.
esses são os arquivos, mas o único que tem alguma coisa por enquanto é o do site ali. Pode ir, por favor. Vai no catálogo, produção intelectual. Então, qual é a ideia do arquivos em rede? Né? Isso aqui também já passou por modificação, mas a gente está ainda adaptando. A gente traz, são 120 itens que a gente tem até o momento nesse catálogo, né? Nem todos a gente tem físico, por conta daquela questão que eu falei inicialmente. Muitos não são mais acessíveis, outros estão dispersos em diferentes arquivos. Então, o que a gente fez? A gente foi fazendo um levantamento do que estava em outros arquivos e o que já estava digitalizado. Então, o site ali, as obras dele, entram para o domínio público em janeiro de 2024. Então, a gente já está digitalizando o que a gente tem, mas a gente ainda não pode disponibilizar online. O que você consegue fazer no momento? Primeiro, você tem acesso a esse levantamento da produção intelectual do autor, que você não encontra reunido em lugar nenhum. Então, são 120 obras, incluindo edições, reedições, alguns textos, inclusive, inéditos para a nossa geração, que você tem acesso por meio desse catálogo. E aí, por exemplo, esse primeiro texto dele, de 1886, chamado Somos e Letras, foi publicado no jornal, um periódico chamado A Fanfarra. Você entrando ali na versão digital, passa só o cursor, Luizinho, no jornal A Fanfarra ali, clicando ali, você é levado para a hemeroteca, que é a hemeroteca da Biblioteca Nacional, e lá você tem acesso à versão original do século XIX, tal como ela foi publicada e digitalizada posteriormente. Né? Então, isso que é para a gente o Arquivos em Rede, é tentar conectar esses diferentes arquivos institucionais por meio da rede. Esse é o nosso trabalho. Então, a gente tem as obras físicas, algumas delas, a gente digitaliza essas obras físicas, mas a gente também faz pesquisa em arquivo, em biblioteca, para poder tentar fazer esses links. Né? Aqui, além disso, você tem a parte de notícias, que a gente vai estar um pouco desatualizado, mas a gente vai publicando as novidades em relação ao projeto. Tem aquele levantamento dos projetos que a gente vem desenvolvendo, as produções, pode ir, só clica aí nas produções, isso. As produções, e em breve, na parte de eventos, vai entrar o site do segundo seminário do Arquivo de Saberes Linguísticos, que está em construção. Volta para o slide agora, por favor. Já estou acabando, gente. Já vai comer bolo com café. Prometido, prometido. Entra direto, pode passar. Pode passar. Isso. Então, aqui são as nossas redes sociais. A gente tem página no Facebook, página no Instagram e tem o canal do YouTube. Inclusive, assim, os meninos ainda administram isso. Então, além do só para dizer, Júlia é a nossa garota das redes sociais, né? Então, ela ainda está administrando isso. Pode passar? E é isso. Muito obrigada, gente. É só para a câmera, na verdade. Acho que poderia ficar um clima mais informal, mas como a gente está gravando... Bom, pode sentar. Agora eu volto para o meu papel de mediador e queria saber se alguém tem pergunta. Comentários. Perguntas, comentários, podem fazer, gente. Aproveita. Falei agora, eu quero isso para sempre. Instagram é @arquivos de saberes linguísticos, tudo junto. Eu vou começar comentando então a fala da Cresci, que me lembrou algo assim. Não sei se vocês já ouviram falar do Alexander Lax, que foi um sobrevivente do Holocausto. E ele era um senhorzinho já de 80 e tantos anos e ele ia às escolas aqui no Rio de Janeiro, era um polonês, para contar a história dele. E ele começava dizendo assim: quem está falando aqui para vocês não é um senhor de 80 e tantos anos, é um menino de 12 anos, que era a idade que eu tinha quando eu fui preso. E só aí todo mundo já começava a chorar, né? Eu fiquei até emocionada. E ele falava exatamente algo que você falou hoje, que ele ia de graça, ele não pedia nada, só pedia que se pudesse alguém fosse buscá-lo, que já era um senhor de idade, e depois o levasse em casa. E ele falava: eu tenho uma missão, que é contar o que aconteceu para que não aconteça novamente. Essa é a importância do testemunho, de fazer outras histórias, que não aquela história que é repetida, né? E que se naturaliza, ficar como a única possibilidade, né? Como o único sentido possível do que aconteceu. Então, a sua fala me lembrou muito o Lax. Eu me emociono, ele é falecido já. Eu me emociono sempre que eu falo dele, porque era muito emocionante ouvir. Eu tive a oportunidade de ouvir
em 2 momentos distintos, no Pedro II e depois no colégio privado onde eu trabalhava. E a outra coisa que você trouxe que me cativa muito, que eu queria que você falasse um pouquinho mais, é sobre esse trazer a escola para a universidade, né? Aqui a Letras, ela é licenciatura e bacharelado, e sempre que eu dou aula eu tento fazer conexões, né? Embora a minha disciplina não necessariamente tenha a ver com o ensino, né? A gente está dando aula de língua portuguesa, não é uma disciplina voltada para o ensino, mas eu sempre tento fazer um pouco de conexão a partir da minha experiência de sala de aula da escola básica, que foram mais de 10 anos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de projetos como esse, né? Nesse movimento de trazer a escola para dentro da universidade. Bom, essa questão aí dos testemunhos é de verdade muito emocionante, né? Porque eu até não trouxe nem lá preparei para levar, que vai ter essa exposição entre aspas, que justamente muitos dizem, né? Tem uma que diz, eu nem sei o que eu comi ontem, mas eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu quero. Outros também, e justamente isso, a minha missão é contar, é trazer, e não trazer como vítima, trazer como eu sobrevivi, eu não quero mais que aconteça, eu vou trabalhar para isso, mesmo que com tanta idade, né, que eu já tenho muita idade. E o museu também quer contar essa história, e até agora a Adriana está escrevendo sobre uma coisa que tem nas infâncias roubadas, que está lá no museu, uma boneca, que depois eles encontraram, claro que o que está no Museu do Holocausto é uma réplica, mas para ver assim, como que aquela boneca, ela não é uma boneca, um objeto, ela tem toda aquela infância que foi roubada, aqueles, não é simbolismo, simbólico, né, que traz o que é uma boneca na infância e o que é você, criança, né, ficar escondido, né, como a Anne Frank, quem já leu, ficar lá fechado, né, sem poder viver a sua infância. E daí o que você me diz? Ah, tá, a escola. Bom, a escola, eu até propus outro projeto agora, que é narratividades sobre o Holocausto na história, na literatura e na mídia. Justamente que é ver como que a história traz isso, como que a literatura traz, como que a mídia traz. A mídia, principalmente a partir do museu, quer contar essa história. E essa questão eu vejo assim, ó, propor a escola na universidade e trazer justamente para essas temáticas que são traumáticas e que a gente tem que trabalhar para que não aconteça, é muito importante, porque são as crianças, esses jovens que estão lá na escola, eles são o futuro. Nós somos o hoje, um pouco do amanhã, um pouco, né? Principalmente eu, né? Mas quem é o futuro? Quem vai levar aquilo que aprendeu? Quem vai levar aquilo que emocionou? Quem vai fazer que voltem essas memórias, esse discurso? É aquele que hoje é um jovem de ensino médio, da educação básica, que está lá estudando o que viu. E também aquilo que o Peixeira diz, né? O saber que não se ensina, né? Mas que está ali fazendo efeitos. E o que a gente trabalha como professor, e não é aquilo que a gente quer ensinar, mas aquilo que fica para cada um. Às vezes fica uma coisa tão que a gente nem imagina que vai, do professor, que vai ficar para aquele sujeito a vida inteira, ele vai lembrar e nunca mais vai esquecer. E a gente não manda naquilo que vai ressoar. Então, o tanto que a gente puder trabalhar com essa questão da emoção, com essa questão da conscientização, de mostrar, de sensibilizar, é isso que vai fazer o mundo melhor. E não essa alienação de, como ontem, não me lembro se era a Betânia, não era a Betânia, era o outro professor que contava, que ele foi no campo de concentração Auschwitz visitar, né, que agora lá, e fica a gente tirando foto, fazendo selfie, como se fosse uma coisa assim,
de você colocar nas redes sociais. É muito triste. E eu perguntei, inclusive, para o Carlos Reis, essa questão do museu, que eu falei antes, do planejamento do museu ter um objetivo. Porque o Museu do México, por exemplo, ele tem aquele trem, né, que levavam os alemães, e a gente entra, quando vai visitar, dentro desse trem, para viver um pouco daquilo que eles viveram. E daí eu perguntei qual é o objetivo. Ele disse, alguns museus têm o objetivo, como o Museu do Holocausto, de trazer esperança, de trazer essa história, de fazer não esquecer. Outros têm o objetivo de não esquecer também por essa catarse de viver aquele momento trágico, aquele sofrimento. Tem outros que têm até o corredor que vai para a câmara de gás, né? Então, eu, por exemplo, em Évora, né, que a gente foi no CIMELP, eu não entrei lá naquela onde diz que tem as caveiras, que diz que o futuro de todos é esse. Porque, às vezes, a gente não tem estrutura para aguentar isso. Para ver tudo que, o meu marido sempre diz, a Europa é um poço de sangue. De tantos, né? Que tanta coisa que. E daí. Brasil também. Argentina também. E a gente vê a Ucrânia hoje, né? Nós tivemos no ano passado um lançamento de um livro e ele contou que há um holocausto lá, que a Ucrânia seria muito maior, com a população muito maior, mas tudo que a Rússia não é hoje que ela faz. Ela já vem fazendo para conquistar terras, anexar territórios, né? E a gente pensa que o ser humano, esse desejo de ter, de poder, não tem limites, né? Fazer um comentário, colocar alguma questão? Não? Só antes de encerrar, tem algo que você falou também, que é, se a gente pesquisa é porque tem uma questão que incomoda. Eu lembro que quando eu conheci a Vanessa e falei que queria fazer monografia com ela, porque na minha época pediam monografia. Aí a Vanessa falou assim, tá bom, o que te incomoda? Gente, o que me incomoda? Como é que a pessoa nem me conhece, perguntou. E eu tinha um incômodo, mas a gente que faz uma discussão, a gente fala o seguinte, o sentido é só no depois, né? Às vezes as coisas estão incomodando, a gente não percebe. E o que me incomodava sempre foi a gramática tradicional. Havia um incômodo em relação à nomenclatura. Desde criança eu lembro de coisas assim do tipo, eu pedi para ir ao banheiro, a professora disse, você vai aonde? Posso ir no banheiro? Você vai aonde? No banheiro. Aonde? Não, você vai ao banheiro. Aí você estava querendo ir ao banheiro e você tinha que falar ao banheiro. Então essa questão da regência, né? Essa questão do complemento que não é complemento, porque a nomenclatura diz que não é complemento, a gramática tradicional diz que não é complemento. Havia uns incômodos que eu não sabia ainda significar. Eu não sabia ainda dizer, nem sequer que me incomodava, né? E aí na monografia fui trabalhar com o que a gramática tradicional diz sobre a argumentação por contraste. Quase nada. Depois eu fui trabalhar com as gramáticas pós-NGD no mestrado, quer dizer, sempre gramática, né? E gramática tradicional. No doutorado eu fui trabalhar com gramática, com as edições da gramática do Bechara, né? Então, assim, há algo que já estava me incomodando desde a graduação, e eu estou falando isso para vocês que estão em formação, né? Que há algo que já está incomodando, que já é uma questão para vocês e que falta só formular enquanto questão de pesquisa, né? Então, qual é o incômodo de vocês? Eu acho que essa é a pergunta com a qual eu vou terminar a mesa. Eu queria dizer uma coisa sobre a Solange Wittmann e a Jung, eu nunca me lembro o primeiro nome dela, elas escreveram um texto e elas usaram a metáfora da Penélope, né, dizendo que o analista de discurso, ele tece uma verdade e destece uma evidência. E daí vai dizer que a gente sempre fica fazendo e desfazendo, como a Penélope. Eu achei muito bonito. E também essa questão assim, onde tem algo, que você falou agora, onde tem algo que não está bem explicado, que está incomodando, é lá que a gente para. A gente para no problema, não para no que se repete, para no que rompe com a repetibilidade, que é justamente, né, aquilo que a gente gostaria de chegar a explicar. Eu até escrevi vai sair lá no livro do Alexandre, da Dantielli,
que é aquela questão sobre o analista de discurso, se ele está pronto, se ele forma alguém. Na verdade, a gente nunca está pronto e nem forma ninguém, né? Porque a gente nunca vai ficar pronto. O nosso sonho o teu sonho é esse livro em forma de bolo. O meu sonho seria ter uma vida e um dia maior para poder ler todos os livros que eu tenho e que eu compro. Até aquele que estava lá comigo, antes aquele outro, ele não está aqui, o Rafael. Eu olhei lá a editora, nossa, quantos livros, nem presta entrar aí, né? Se a gente entra, sai endividado, carregado de livro, onde é que tu vai pôr? Na tua casa tem que ter um quarto para os livros, né? Então, se chegar alguém mais, não tem onde dormir, mas os livros estão dormindo em berço espelho. Eu vou agradecer mais uma vez pelo bate-papo, pela presença na nossa festa. E, gente, a Cleci trouxe 2 livros para sortear, é isso? 2 livros para sortear. Eu vou pedir ajuda do pessoal aqui, dos meus estagiários, vou botar mais trabalho para eles. Aí, tem como abrir aqui a presença para a gente jogar no sorteador.com para ver quem vai ganhar. Aí vocês já treinam para o próximo evento, que vai ter sorteio de livro também. No próximo evento são 2 livros por dia, hein? Eu teria trazido mais se a mala, se eu conseguisse com a mala, pode ser que a mala, enquanto a Thaís vai abrindo, fazendo o sorteio, e depois a gente divulga quem é. Todo mundo assistiu a lista de presença? É importante, né? Então tem um livro desse, que está sendo lançado hoje. Museus, Memoriais e Arquivos, A Língua na História. E tem um outro livro também, que é lá... Esse aqui que eu acho que tem que deixar na biblioteca, ou lá na sala. Você já me deu um desse? Já. E o outro, Perspectivas sobre Leitura, Literatura, Linguística e Linguagem, que é também lá da Universidade do Centro, né? E ambos foram publicados pela editora Pontes. Esse aqui é assim, né? Não, pode ser. Ah, são 3 para sorteio? Ah, são 3 para sorteio. Só deixei aberto se eu precisasse fazer são 3 para sorteio. Então, enquanto ela vai abrindo ali, a gente vai tomar café e comer bolo. O tão esperado bolo. Pode desligar. Muito obrigada. Encerramos o evento.